Olá, e seja bem-vindo ao canal F Fácil, que fala Diogo Arantes. A gente está mais um Corujão, nosso fim de noite aqui, literalmente no finzinho da noite. E a gente está aqui. Eu tô olhando aqui pro. Tava olhando hoje, na verdade hoje não, a cota de ontem do Juro 11, né? O Juro 11 está aqui no 99,68, o que provavelmente vai fazer com que ele não pague rendimento esse mês. O Juros levou uma pancada, vinha a distribuição de rendimento, mas apanhou com força. A grande questão é o seguinte: teve dois movimentos, né? O pessoal que acompanha o mercado de crédito, Americanas gerou um spread de quase 20 bases. 20 bases aí versus o tamanho da duration do fundo, tomou aí bastante, né? Tomou ali seus 0,6, 0,5%. Beleza, pagou 0,50. Veio esse mês, depois de todo o estresse, os papéis ainda estão estressados, veio porra do estresse da Light. Cara, a Light veio rasgando o biscoito da galera também. Aí veio a Light. A nossa amiguinha Light, terminou de rasgar. Hoje, quando você vai olhar para o juro, e ele tem uma cara assim, eu distribuo o que está acima de 100. Então, se ele distribui o que está acima de 100, quando estiver abaixo, o que acontece? Não tem distribuição. Exatamente. Não tem distribuição. E o que está acontecendo? Cota patrimonial 99,68 na metade do mês, e sendo que vai ter um punhado de feriado agora. Então, assim, cara, se ele chegar a cota no final do mês, vai ser a 99,80, 99,90, no máximo. Vai ficar abaixo de 100. Isso significa que o fundo é ruim? Não, só significa que, tipo assim, se vocês olharem para o mercado, você vê que Cadif, que é um ótimo fundo, a gente fala muito bem dele normalmente, por causa que é um dos mais seguros, mas tem um spread menor, natural. Se você for olhar ele, o VP dele está caindo. Se você for olhar de um mês para o outro, caiu, se eu não me engano, 2,5%. Só que ele continua distribuindo. Então, assim, tá amassado, o mercado tá amassando eles, mas ainda tá próximo. Então, o VP cai, mas o rendimento está acontecendo. O Juro 11, se você for olhar dos fundos, é o que menos caiu o VP, até porque tá ali próximo de 100. Mas a 99,70 não paga rendimento. Isso até é uma conversa que eu já falei com eles lá. Falei, cara, dá um jeito de pagar, velho. Paga como principal, faz o que for, velho. Mas, tipo assim, quando você quer um produto previdenciário, não é. Cara, os FII infras podem pagar como distribuição de principal, cara. Assim, desde que você não comprometa a estratégia macro do fundo, dá para você pagar isso. Por quê? Porque a pessoa precisa. Não, é só vender 1% da cota. Cara, então você tem que ter. Se você tem 100 cotas e vende uma, ok, você consegue fazer essa conta muito bem. Agora, e se você não tiver 100 cotas, se tiver 150, você não consegue vender uma cota e meia. Então, tipo, é mais fácil você entregar um pouquinho pro cara, entrega os mesmos 25 que você estava entregando, vai perder um pouco de VP, mas basicamente também você está num CDI e você está numa expectativa de que o IPCA feche. E se o IPCA feche, você consegue gerar mais capital. Então, assim, essa é uma discussão que eu tenho com eles. Eu acho que isso logo, logo vai vir à tona, porque quando não pagar, e esse mês provavelmente vai acontecer isso. Primeiro, originalmente, a gente achou que ele não pagaria tudo, né? Se não tivesse a questão da Light, a gente já tinha previsto que ele não conseguiria pagar tudo, porque o CDI é um amiguinho que roda com base em dia útil. E esse mês tem menos dia útil que o normal. Então, esse mês, se eu não me engano, é 18 dias úteis versus o mês passado foi 22. São 4 dias úteis de diferença, dá uma puta variação para quem sabe como o DI é calculado diariamente. Então, assim, a gente já esperava que fosse. Aí deu a questão da Light e a curva e os créditos de novo estressaram bastante. É agora que vamos que vamos. Diogo, você viu o relatório da HFOC? Vi. Assim, cara da Ed, né? Não tem muita novidade assim. Eles estão fazendo um trabalho lá. Eu quero ver baixar a taxa, né? Quero ver aumentar a ocupação, baixar a taxa de vacância. E é isso que a gente tem no fundo lá. Gostaria de saber a opinião sobre FIIs de papel high grade, o relatório gerencial. MGCE, opinião sobre alguns FIIs de papel, RG, relatório gerencial. O MGCR e o RBHG. Cara, a gente acho que tem live com os dois gestores aqui no canal. São fundos high grades, sofreram um pouquinho com essa deflação e aí depois alguns ajustes. Eu acho que a Mogno acabou sofrendo um pouquinho com tanto a situação do MGLG, foi uma decisão muito ruim feita ali,
Isso impacta, eu acho que na gestão inteira, na confiança que gera no mercado. O fundo ali é bem redondinho do MGCR, mas são fundos que têm isso, o resultado não está tão ruim. O RBHG também. O RBHG ainda tem um problema em um dos ativos da carteira, que é o mesmo que está no GCRI, que é um. Inclusive aqui em Abadia de Goiânia, que é um condomínio que o cara tá brigando lá, eles conseguiram fazer com que a servicer começasse a boletar, e aí o dinheiro tá entrando na operação, o cara desviou o dinheiro, então é um problema assim. Então isso tá impactando esse cara. Assim, são fundos high grade, bicho. O RBHG já teve emissão abaixo do VP, tem uma gestão que eu acho que a gente já teve contato com ela, eu gosto do Guilherme, que tem feito um bom trabalho, mas eu não gostei dele. Assim, apesar de ter. Assim, a emissão não foi ruim para o fundo, mas, pô, será que vai rolar outra emissão? Ficar sempre rolando emissão abaixo do VP não é uma boa solução, né? E o MGCR sofre um pouco com essa questão, eu acho que de impressão que o mercado tem da Mogno, né? O Daniel é um cara muito bom, mas o MGLG provou que eles erraram feio, assim, muito grande. O MGHT acabou que também teve uma estratégia ruim, o MGLG também. Teve estratégias bem difíceis ali que foram colocadas e gerando, e não adianta falar assim, a gente está comprando porque é o melhor momento de comprar. Não, você tem que proteger seu capital. Parte do trabalho de gestão é isso. Então, assim, são fundos high grade, cara. Como vários outros aí, ah, basicamente é isso. Não tem muito elogios a ele, para falar a verdade. Tem outros high grades que eu acho que faz mais sentido. Também não acho que eles são tipo a pior Coca-Cola do, tipo, a pior coisa do mundo. Só acho que estão ali na média. Tem talvez o RBHG eu considero um pouco melhor, mas em termos de nível de risco, eles fazem entrega coerente com o que eles são. Só que como você está comprando não só carteira de crédito, tá comprando visão e gestão, então você tem que olhar para tudo. Diogo, o Urca tem entregado rendimento próximo de alguns middle. Por qual razão? Cara, basicamente o Urca entregou nos últimos 2 meses. Cara, não dá. Eu acho que ele tem potencial para entregar mais também. O último mês, eu confesso para você, ainda não saiu o relatório, que a gente está muito curioso, porque a minha expectativa era pagar mais. Por que ele entrega? Tipo assim, eu acho que a entrega dele está acima, ele tá no geral, cara. Não dá para você olhar assim, Felipe, a sua análise tem um erro, porque você está olhando, você tem que olhar 12 meses, né? Você tem que olhar uma entrega num período maior. Você tem que lembrar que teve deflação e versus um período maior. Agora, ele subiu antes, né? Ele pagou um pouco antes, ele não chegou a cair tanto. E agora que eu achei que ele ia conseguir voltar a pagar, ele não voltou. Parte pode ser por conta de operações que ele está começando a colocar, ele demorou um pouquinho, né? Isso pode ter feito algum impacto também. Eu estou muito curioso para ver duas coisas: o relatório dele e o próximo rendimento. Mas isso eu já falei aqui, que a minha expectativa também foi abaixo. O fundo tem assim, a inflação está subindo. O núcleo da inflação a gente já sabe que vai subir. Então, tipo, ele tem potencial. Só que assim, o que a gente sabe anteriormente, antes dessa missão e antes dessa final alocação deles, a gente via que a entrega estava coerente com a carteira. Então, assim, agora a gente vai voltar a ter índices inflacionários maiores e assim, a projeção é entre 1,35 e 1,60, se eu não me engano. Ainda não coloquei, mas a minha projeção é um pouco maior do que está sendo pago agora, tá? By far, assim, um pagamento foi bem broxante. E eu até acho estranho ele ter segurado tanto num preço esse mês, mas está segurando. Eu achei até que daria uma oportunidade de entrada, o mercado acabou segurando o ativo. A nossa visão mínima é que ele pagaria acima de 1,35. E ele teria que pagar, com os dados da inflação, até 1,40, até 1,50 ele poderia pagar. O próximo mês a gente vai ver os números, eu ainda não terminei de fazer a conta. Mas ficou muito parecido essa faixa, tá? Talvez um pouco menor, aí fica de 1,33, 1,32 até 1,46 por aí. Mas aí eu tenho que refazer as contas. Mas essa é a projeção. Se a gente faz uma projeção maior, ele pode pagar tipo de 1,30 até 1,65, 1,70. Pensando na volatilidade que a gente acha que vai ter
no menor valor, que eu acho que vai ser 0,40 de inflação, né? 0,40, 0,38 aí é o valor mínimo que a gente projeta de inflação, para o valor maior, que a gente acha que é 0,6, 0,65. É claro que se subir disso vai ser amplo, mas eu espero que eles segurem um pouco o resultado para meses que for, por exemplo, voltar para o patamar mais baixo, porque se ele paga 0,7, ele tem a capacidade de 2 meses 0,7, ele tem a capacidade de pagar inclusive quase 1,70, quase 1,70. Eu não acho que faz sentido pagar 1,70 no mês e depois pagar 1,10 no outro. Então, assim, tomar cuidado dessa avaliação, mas realmente a desse mês foi bem estranho, foi bem estranho. Tô querendo saber qual o gasto que teve ou se ele teve alguma retenção para justificar isso. Cadif, não vi hoje, mas está no seu VP. Tá, deve estar. Mas é que o VP está caindo um pouquinho. Diegão, pode comentar sobre essas quedas de cotação de BCR? O mercado tá pensando, não, cara, tem todos os fundos de termo de obra que não estão tão machucados. Cara, assim, a Bray tem algumas questões que, putz, deixam alguns investidores incomodados. A primeira queda forte desse ativo foi em relação ao, como é que chama? A quando o IBFF foi destituído. E aí ele tinha um pouquinho de BCR e não foi. Depois ele tentou fazer várias emissões meio frustrantes. Então, assim, e a Bray tem uns outros FIPS que o mercado, enfim, já deu alguns problemas aí. Então, muita gente que tinha ali como ancoragem a Bray tem saído dos seus papéis. Isso está gerando esse problema. Então, tipo, não é precificação do mercado. Eu acho que é uma fuga da gestora. Teve uma história de um FIP aí no mercado que tem machucado muito a imagem deles. Essa história aí, um FIP que de repente foi marcado a 99%, enquanto estava gerido por ele não tinha essa marcação, enfim. Em termos de risco, qual que é pior? O Versalhes tem mais risco. Não é pior, né? O Versalhes tem mais risco. Obrigado, amiguinhos. Grande abraço e até mais. Falou. Fui.